Qual é o problema? O que se trata esse grande problema da nova ordem mundial? Claro, para quem não nos acompanhou no domingo passado, Eric, e que está chegando agora, a nova ordem mundial, há um movimento desencadeado, não vai acontecer, já está acontecendo, Eric, financiado, patrocinado por algumas organizações, por alguns grupos que visam a total, a integral aniquilação da civilização judaico-cristã e a substituição desta civilização por uma totalmente diferente, com um conceito sobre a realidade, sobre o mundo, sobre a vida totalmente diferente, de matiz pagão, Eric, de matiz pagão, onde se prescinde de Deus e dos valores do bem, da verdade e da justiça totalmente alterados, onde de tal maneira a coisa chega à radicalidade que, na dúvida alguma, o mundo como nós conhecemos, numa nova ordem mundial, terá desaparecido totalmente. Os defensores, já o senhor vai explicar para a gente quem são esses defensores. Mas antes de entender quem são essas pessoas que defendem isso, quem prega esse tipo de pensamento tem uma visão específica religiosa? Existe um credo de fé dessas pessoas que defendem isso? Então, a sua pergunta é excelente, Eric. Primeiro, o credo de fé das pessoas que defendem isso é que não existe um único credo. Cada um faz o seu, ok? Esse é o primeiro momento, é enfraquecer a crença, na verdade, na existência de uma única fé, na existência de uma única revelação. Para que lá na frente, primeiro você dilui, você faz as pessoas crerem que não existe uma única fé, uma única revelação, uma única igreja. Para que lá na frente aqui venha o segundo golpe, que eles cheguem de fato a propor, a colocar que no fundo, isso são criações humanas, mas nem sequer Deus existe. Não existem nem outras revelações. O homem é o seu próprio Deus. Só que lá na frente, um pouco mais na frente ainda, aí vai se chegar a propor que nem o homem mais, que o homem é um estorvo, e que há outras formas, aqui que é o ponto mais dramático, de verdade que estão para além dele, que é o que eles realmente postulam, o que eles defendem, que vai chegar ao que é mais doloroso de tudo, inclusive a supressão integral do próprio ser humano, do seu próprio valor, da sua própria dignidade. Posso colocar um dado aqui da última conversa nossa, Eric? Na última conversa nossa, você perguntou se esse pensamento teria infiltrado na igreja. É verdade. E eu disse que sim, né? E que influenciou até o ensinamento da teologia e a manifestação desse pensamento neopagão, desse pensamento de origem marxista, com um fundamento materialista ateu, se refletiu de uma forma incomparável naquilo que nós chamamos de teologia da libertação. É verdade, aí a coisa fica mais clara, né? Mais claro. Aliás, a teologia da libertação é o exemplar máximo desse neopaganismo infiltrado dentro da igreja, para corroer, para destruir. Você usou no nosso último programa a terminologia usada pelo Gramsci, que foi a estratégia da verminose, isso quer dizer, né? A teologia da libertação cumpriu exaustivamente a estratégia da verminose, de ir comendo por dentro até destruir totalmente. Porque a estratégia da verminose, como o senhor já bem disse, é isso, né? Você pega algo sólido, né? Aos poucos vai ali com os vermes ali comendo, cupim, deixa oco, talvez né? E substitui o que era sólido por algo que você coloca de acordo com aquilo que você entende que seja bom. Funciona como um cupim. É verdade. A teologia da libertação foi o cupim da mesma mentalidade, da mesma cabeça, da mesma ideologia que está na base da nova ordem mundial. Estaria correto pensar que a teologia da libertação ela está a serviço da nova ordem mundial? De uma certa maneira, sem dúvida, Eric. Certo. Foi criada para isso, para cooperar na implantação da nova ordem mundial. Ela foi criada com essa finalidade. Vivamente ao problema da teologia da libertação. Mas eu acho que o problema da nova ordem mundial, além de ser maior, é mais complexo um pouco de entender. Bastante mais complexo e mais vasto. Porque passa por problemas e distorções relacionadas à fé, relacionadas à visão de mundo. De mundo e do homem. Também por problemas econômicos, padre? Sem dúvida, sem dúvida. Porque no fundo assim, Eric,
Quem são aqueles que estão querendo implantar essa nova ordem mundial? A Cíntia já responde de uma vez por todas. De uma vez por todas, fala, né? Quando a gente fala, eles querem fazer isso, a visão deles, quem são essas pessoas? Isso. Nós temos aqui 3 frentes distintas. Tá. Eu vou ficar com aquela que nós chamamos de globalistas ocidentais. Tá. Que no programa passado tratamos como o exemplar máximo disso é o Clube de Bilderberg. É verdade, citamos isso semana passada. Né? No programa passado. O que acontece é que isso é uma nata de empresários, de financistas, de uma falsa elite intelectual, certo, que fica pensando o tempo inteiro, financiado. Agora eu vou dar nome aos bois. Tá. Que fica pensando o tempo inteiro financiado por essa elite financista, como implantar, como fazer, como realizar, como articular, como implantar, como fazer, como articular. Isso a partir, inclusive, das universidades, certo, da mídia. A gente viu nos Estados Unidos um espetáculo do mais deplorável possível da presença do marxismo cultural dentro dos meios de comunicação, claramente atacando, afrontando a ordem social, a família, a fé e assim por diante. Aliás, uma expressão, né, que ficou famosíssima nos últimos dias, o chamado fake news, né? Que é aquelas pessoas que acabam comprando um tipo de notícia para defender o interesse da sua militância, do seu ponto de vista ideológico, né? Não tem nenhum compromisso com a verdade. Não, a mídia loteada, né, a mídia vendida, a mídia já, na expressão do Joseph Pulitzer, a mídia já corrompida, já de uma forma assim vigarista. Certo. Essa expressão não é muito, eu até retiro, mas de uma forma inescrupulosa. Tá. Eu neutralizo a expressão anterior. Agora, o que acontece é que essa casta, essa nata, que se reflete particularmente na presença de algumas fundações que injetam bilhões e bilhões e bilhões de dólares na disseminação de suas ideias, a partir da proposta, principalmente, Eric, do financiamento da implantação de alguns governos locais, para depois ir abrindo caminho para um governo único mundial. Para poder ter controle. Para poder ter controle, certo, derrubando fronteiras, derrubando a autonomia dos estados. Certo. E, inclusive, na modificação das legislações internas, abrindo caminho para isso. Posso dar nomes, claramente, por favor. Quer dizer, são conhecidos. Tá. Aqui, eu não vou descobrir a América não, hein? Certo. Tá? Fundações como Fundação Rothschild, Tá. Fundação MacArthur, Fundação Ford, Fundação Rockefeller. Talvez seja dessa lista mais famosa, a Fundação Rockefeller, A talvez? Fundação Rockefeller é a mais famosa dessa lista, Tá, embora não é a mais forte. Há uma fundação chamada Open Society, Sociedade Aberta, certo, né? De criação, de pertença a um dos mega financistas hoje no mundo ocidental, chamado George Soros. George Soros é o nome que cada vez mais está presente aí de alguma maneira para quem pesquisa esse tipo de assunto. Ele é um mega financiador desse tipo de Ele é um pensamento? mega financiador da implantação da nova ordem mundial. Certo. Da extinção mesmo da civilização judaico-cristã a partir de interesse. Mas essa gente, no fundo, eles querem substituir, tomar o lugar de Deus. Entendi. Deus são eles. São eles que vão recriar o mundo. E é uma loucura, porque injetando bilhões de dólares exatamente nisso, para difundir, para disseminar as suas ideias. Então, no estabelecimento de governos que sirvam aos seus propósitos, na confecção das legislações. Há 2 legislações hoje claramente em curso. Uma delas é a de suplantação integral da soberania dos Estados nacionais, Eric. Se você até quiser desfiar isso, mas não é tão importante. Mas a outra é a disseminação assim, de uma legislação antifamília da mais agressiva, da mais ferrenha possível que possa existir. Isso a gente não precisa ser nem profeta para enxergar e muito menos pensar em algum tipo de teoria da conspiração. Se alguém ainda tem essa visão infantilóide dessa conversa sobre isso, porque basta ver, por exemplo, a agenda que a ONU defende e propõe para os países. Sim. Tem a ver com esse tipo de coisa que você está dizendo, não tem? Então, é como se fosse uma hidra. Tá. Né? E a ONU é a cabeça, é o cérebro. Certo. E essas fundações são os tentáculos. Embora elas nunca serão só os tentáculos. Certo. Em algum momento é a ONU que vai ser os tentáculos e elas serão o cérebro. Por exemplo, as legislações antifamílias defendidas e propugnadas pela ONU. O aborto,
o divórcio, a esterilização das mulheres no terceiro mundo, Eric, Certo. a inseminação artificial e companhia, isso já é um outro dado, mas também muito presente. A ideologia de gênero, que não reduz a questão da ideologia de gênero à questão sexual, não, hein? É verdade. Ela vai muito além. O dado sexual dela é a ponta de lança. A ideologia de gênero é a desconstrução, assim, levada às últimas consequências da identidade do ser humano e depois da própria identidade do mundo, da própria realidade do mundo. E aí a ONU fica o tempo inteiro disseminando e pressionando. E, principalmente no chamar os países de terceiro mundo, Eric, se não atendem, se não obedecem, se não se deixam subjugar, ficam sem o quê? Sem o apoio, sem a ajuda, sem a cooperação nenhuma desses órgãos. Diga-se, vamos falar de uma forma muito popular, vocês não fazem, então não tem dinheiro. Entendi. Então não tem comércio. Entendi. Então nós vamos colocar vocês no porão, até que vocês mudem de ideia.